Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Espero que quando esse vídeo chegar até você, te encontre bem, debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Reverendo Diego e nós estamos na nossa escola bíblica dominical da UPA, União Presbiteriana de Adolescentes da Igreja Presbiteriana de Botafogo. E junto com a Letícia, a gente tem aí nas últimas 7 semanas conversado sobre esse tema aqui, não é? Para viver bem uma história pela viagem da redenção, parte 3, né? Parte 3 de Jó a Cantares. Temos conversado aí sobre os chamados livros de sabedoria na Bíblia, na palavra do Senhor, que são eles, o Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos de Salomão e Provérbios. Então a gente já passou pelo livro do Jó, tivemos 5 aulas sobre Jó, 2 aulas sobre os Salmos e hoje a gente começa a nossa reflexão. Serão 3 encontros, 3 aulas, 3 semanas falando sobre o livro de Provérbios. E mais uma vez a gente incentiva você a catar aí no seu telefone, né, o aplicativo do YouVersion, que é uma Bíblia, né? É um aplicativo, tem vários outros, esse é o que a gente tem recomendado, que ele traz diversas listas de leitura bíblica para a gente ir acompanhando os textos bíblicos conforme a gente vai estudando. Inclusive tem aí uma lista com os livros de sabedoria, começando então no livro de Jó e indo até o livro do Cântico dos Cânticos. Então, que Deus te abençoe, que esse encontro fale ao seu coração e que a gente aprenda mais um pouco sobre o nosso Deus. Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa introdução, né? Já falei do que a gente está falando, qual é o assunto, e hoje a gente começa a falar sobre o livro de Provérbios. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, porque na verdade uma pergunta com algumas colocações, digamos assim. Você já deve ter ouvido, por exemplo, né, alguma dessas frases aqui. Eu vou perguntar e você pensa aí. Por exemplo, né, quem canta seus males espanta. Já ouviu isso? Né? Uma andorinha sozinha não faz verão. Ah, olha, cuidado, hein? Não julga um livro pela capa. Cuidado. Ah, quer saber? Ah, isso não vale a pena não. Sabe por quê? Porque mentira tem perna curta. Não é? Tem que comer alguma coisa, menino. Tem que comer, porque saco vazio não para em pé. Né? Ah, não se preocupe, não se apresse, não se precipite. Devagar e sempre, devagar se chega longe. Cuidado, hein? Cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro. Ah, quer saber de uma coisa? Me diga com quem você anda, que eu vou dizer quem você é. Certamente você já deve ter ouvido, se não ouviu todas, algumas dessas frases você já ouviu. São provérbios populares, ditados, não é? Que a gente vai recebendo aí, vai passando dos pais para os filhos, os mais antigos falam, a gente vai criando ditados novos. E a ideia do ditado, a ideia desse provérbio, ela é muito simples, muito objetiva, né? Ela é, como se costuma dizer, autoevidente. Né? Quando a gente ouve a frase, a gente vê logo um ensino, logo uma lição, uma advertência, uma chamada de atenção. Cuidado, cuidado. Não é? Agora, pensa comigo, será que todos esses provérbios valem a pena? Todos esses provérbios valem a pena de serem seguidos? Essa é a pergunta. Esses provérbios que a gente vê aí na cultura, né? Desses que eu estou me referindo, porque a gente precisa ter cuidado, porque é possível que você tenha ouvido esses aqui também. Olha só, ah não, Diego, quer saber? Se a farinha é pouca, o meu pirão tem que vir primeiro. Ou seja, não isso é um ditado egoísta. Eu estou pensando em mim,
Não é um outro ditado que eu ouvi uma vez que tem a ver diretamente com esse, é o seguinte, ó, você para mim é problema seu. Não é você para mim é problema seu, ou seja, eu estou preocupado apenas comigo e comigo e comigo, são ditados populares. Há um outro que eu achei interessante, né, já ouvi muita gente falando, foi esse aqui, ó, quem pariu Mateus que o embale. Não é? Tem a ver diretamente com esses que a gente acabou de falar, ou seja, né, cada um com os seus problemas, e aí a gente não se ajuda, a gente não colabora um com o outro, a gente não compartilha, a gente não estende a mão, como assim? Não, Diego, olha só, aqui o cliente sempre tem razão. Que isso, gente? Como assim? Né? O cliente não tem sempre razão, coisa nenhuma, né? Se eu não me engano, foi o Henry Ford, né? O criador da concessionária Ford, né? Da fabricante de carros Ford. Ele falando sobre isso, olha, se eu fosse ouvir os meus clientes, eles não iam querer um carro, eles iam querer um cavalo mais rápido, porque naquela época o meio de locomoção era o cavalo. Ele não ouviu o cliente. Às vezes o cliente está errado. Às vezes o cliente é abusado. Às vezes o cliente está cometendo um crime. Então não é assim, o cliente sempre tem razão. A gente tem que prestar atenção nas necessidades, né? Naquilo que a gente pode fazer. Mas, deliberadamente assim, né? Em toda e qualquer situação, não. Outra interessante que eu achei também é os incomodados que se mudem. Né? Mas como assim? E se o incômodo for real? E se o que a outra pessoa estiver fazendo for algo errado? E ela que está incomodando e não a que está incomodada, não é? Que precisa mudar. Mudar o seu comportamento, a sua maneira de agir, o seu modo de falar. Como assim, os incomodados que se mudem? Não é bem assim não. Não, Diego, quer saber? Sabe o fulano? Fulano não tem jeito não, Diego. Pau que nasce torto, morre torto. Que isso, gente? Que isso? E o Evangelho? Né? Um dos pilares do Evangelho é exatamente a possibilidade de, através da ação de Jesus Cristo na nossa vida, nós sermos transformados. Literalmente, diz Jesus, né, lá em João, no capítulo 3, João capítulo 3, quando ele conversa com o Nicodemos, não é isso? Nascer de novo. Nascer de novo. Então, como é isso? Pau que nasce torto, morre torto? Não. Então, assim, né? Esse aqui também estava na outra página, eu tinha até esquecido desse. Né? Diego, quer saber? Se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas como assim, gente? Como assim? Não tem nada mais nonsense, sem sentido do que isso. Não é? A todo momento nós somos chamados a auxiliar, a orientar, a aconselharmos uns aos outros. Espera aí, não faz isso, tenta assim, vai por ali. Os nossos pais fazem isso com a gente faz isso com os nossos amigos, os irmãos. Não é? Se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. O que é isso? Então, assim, o que eu estou querendo dizer aqui, nesses 8 minutos aqui já do nosso encontro? Né? A cultura, né? Ela está cheia aí de provérbios, de ideias, de advertências, né? De ensinos. E é bem verdade que alguns são muito bons e que a gente precisa ouvir, precisa ser orientado por eles e atender. Né? Mas outros não. Outros eles vão espelhar, imitar, revelar exatamente a ideias que são contrárias à palavra de Deus e vão nos afastar dessa vida que a gente está falando aqui, dessa vida boa, dessa vida que agrade a Deus, que agrada a Deus. E aí, a gente tem um livro inteiro na Bíblia só de provérbios que valem a pena. Não apenas que valem a pena, mas que são necessários para a nossa vida. Que a gente precisa ouvir, que a gente precisa seguir, que a gente precisa aprender, estudar, memorizar. Por quê? Porque esses sim vão mostrar para a gente uma vida que vale a pena, uma vida que agrada a Deus. Ou seja, é como se o próprio Deus, é como se não, né? De fato é isso. Né? É o próprio Deus colocando na sua palavra a sua sabedoria. E é claro, né? A gente vai encontrar isso de Gênesis
Apocalipse. Mas no livro de Provérbios o objetivo é especificamente esse. Então, assim, hoje a gente vai pensar em quê? Primeiro, dar uma olhada assim no significado, na razão de ser do livro de Provérbios, perceber que há uma conexão assim muito próxima entre o texto de Provérbios e Jesus Cristo e o Novo Testamento. Não é uma coisa assim distante, não é descolada da realidade, porque às vezes a gente acha Antigo Testamento e tal. Então, assim, esse resgate que a gente está fazendo, essa viagem pela história da redenção, nos ajuda exatamente a conectar, né, o Antigo Testamento com o Novo Testamento para a nossa vida com Deus e, claro, né, lembrar e renovar na nossa própria caminhada esse compromisso com a vida que vale a pena. Então eu quero orar com você agora, pedindo que Deus abençoe esse nosso encontro para a gente começar aqui depois dessa introdução. Beleza? Vamos orar então? Senhor, obrigado por estarmos aqui juntos, obrigado pela bênção, Pai, da tecnologia que nos permite, mesmo distantes fisicamente, aprendermos, estarmos juntos, conectados através da Tua Palavra. Fala conosco, é a nossa oração, agradecidos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Beleza? Vamos lá. Primeiro, a gente vai pensar um pouco, a ideia é a gente pensar um pouco sobre Deus, o povo de Deus e a nossa vida. Essa é a ideia. A primeira realidade assim que pula do livro de Provérbios é o seguinte, né? Existe um Deus no céu que se revelou para nós, né? Que revelou a sua vontade para a gente, a sua palavra, quem ele é, o que ele espera de nós, né? E como que a gente responde a esse Deus que se revelou a cada um de nós, né? É sobre isso que o livro de Provérbios vai tratar, né? E não apenas das grandes coisas. E isso ajuda a gente a começar a entender a dinâmica do livro de Provérbios. Porque tem muita gente que pensa que é um monte de promessa ali amontoada. São os ditos, né? Faça isso, faça aquilo, vá para lá, vem para cá. E não é. E não é. O livro de Provérbios não é isso. Né? Ele tem, sim, uma pegada diferente, a gente pode dizer assim, né? Uma vibe diferente, né? Para usar aí um termo que os jovens utilizam, né? Que os mais jovens têm utilizado. É claro, tem, né? A gente vai olhar ali, por exemplo, o Antigo Testamento, a gente vai ver a história do povo, perdão, o Pentateuco, a história da formação do povo de Deus, como é que o povo saiu do Egito, como é que chegou na Terra Prometida, não é? E tal, o livro de Jó é uma história específica de um homem lidando com o sofrimento, e tem toda uma narrativa ali, né? Ou seja, uma história sendo contada. O livro de Provérbios não, ele é objetivo, ele é direto, ele é a intenção do autor é diferente. É diferente. Então, e qual é essa intenção, Diego? Assim, grosso modo dizendo, a ideia, ou seja, de forma muito objetiva e sucinta, né? A ideia do autor de Provérbios é falar pra gente assim, Diego, o que você faz agora com essa história que você já conhece? Diego, você já sabe que Deus criou o mundo, que Deus criou o ser humano, né? Que Deus ama o ser humano, que Deus deu uma lei para o ser humano, está lá no livro do Êxodo, a gente já passou por aí. Né? O que você faz com isso agora, Diego? Ou seja, sendo ainda mais objetivo, não é? O que eu faço com aquilo que Deus já me falou? Como é que eu me comporto? Como é que eu gasto o meu dinheiro? Como é que eu me relaciono com as pessoas? Como é que eu me relaciono comigo mesmo, com o meu corpo? Com quem eu sou, com a minha história, com o meu passado? Como é que eu trato os meus amigos? Como é que eu vivo com os meus pais? Como é que eu trato da minha saúde? Como é que eu penso sobre o futuro?
Essa é a ideia. Essas questões assim que são muito práticas e que a gente vai às vezes, né, e tem o seu valor, né? Não estou aqui diminuindo de modo algum, mas é que a gente vai às vezes no livro de autoajuda, no livro do filósofo, no gibi, na história em quadrinho, achando que ali a gente vai encontrar essas respostas e pode até ser que a gente encontre algum auxílio. E encontra, mas a gente vai estar prescindindo, né? Ou seja, abrindo mão daquilo que pode de fato transformar a nossa vida, que é a palavra de Deus. Esse é o ponto, e é aí que entra o livro de Provérbios. É exatamente por isso que você que vai começar a fazer a leitura, se ainda não fez, e você que já leu, e alguns dos textos que a gente vai ler aqui hoje, a gente vai ver que a dinâmica do livro, ela é assim, de um pai conversando com o seu filho. Não é de um pai falando para o filho: filho, cuidado, presta atenção, faz isso, não faz aquilo. Porque exatamente um pai é preocupado ali em que o filho faça as melhores escolhas. Porque veja, o livro de Provérbios não fala para gente, que é uma outra dificuldade do senso comum, digamos assim, que o pessoal acha, né? Se fizer aquilo ali vai dar tudo certo. Não, a questão não é que vai dar tudo certo. Né? Porque a gente acabou de passar pelo livro de Jó e a gente viu que, cara, às vezes a gente vai sofrer, porque a gente vive num mundo marcado pelo pecado. Mas a ideia é a seguinte: eu sei que Deus está comigo. E se eu sei que Deus está comigo, meu irmão, aí minha vida é diferente. As coisas vão dar certo, Deus está comigo. Se as coisas derem errado, eu sei que Deus continua comigo e vale a pena fazer a vontade dele. Então, assim, para a gente resumir aqui essa primeira parte. Primeiro, a gente não pode esquecer que tem uma maneira do mundo, da cultura, enxergar a realidade, e tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que não é boa também, né? E o filtro para a gente identificar o que é bom e o que não é bom é exatamente a palavra de Deus, né? E Deus deu para a gente, no livro dos Provérbios, um caminho para a gente refletir, à luz da vontade da palavra dele, né, o que é melhor para a gente, para que a gente faça melhores escolhas. Esse é o ponto aqui. Então, assim, se o livro de Provérbios serve para isso, né, qual seria, assim, é possível a gente determinar o foco dele, a temática dele, o objetivo dele? É sim. É sim. E o foco, a temática, a objetiva é o temor do Senhor. Por isso eu quero ler com você agora o texto de Provérbios, capítulo 1. É o texto que a gente compartilhou lá na nossa devocional, na última terça-feira. Não é? Falei um pouco sobre esse texto ali com os adolescentes. A gente tem toda semana, às terças-feiras à noite, a nossa devocional através do Zoom. Tem sido uma bênção a gente caminhar junto aí, semana após semana. E diz assim o autor do livro de Provérbios: Provérbios de Salomão, Provérbios 1, de 1 a 7. Filho de Davi, rei de Israel. Aí ele vai começar a dizer para quê? Não é? Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Aqui, nesses primeiros 7 versículos, o autor de Provérbios oferece para a gente assim uma trilha. Uma trilha. E sobre né, essa trilha, o temor do Senhor. O temor do Senhor, gente, é algo que vai aparecer ao longo de todo o livro
de Provérbios. E fora do livro de Provérbios também. Vai aparecer aqui nesse capítulo 1, versículo 7, capítulo 1, versículo 29, capítulo 2, versículo 5, até o final do livro, aqui e ali vai aparecer, você tem que entender o temor do Senhor, porque entender o temor do Senhor é achar o conhecimento do Senhor. Né? Se você despreza a Deus, você está desprezando o temor do Senhor. E aí a pergunta que fica, e a gente já falou sobre isso numa outra oportunidade, é, puxa, Diego, mas o que é temer a Deus? Né? Será que é ter medo de Deus? Será que é ter pavor de Deus? Se assustar com Deus? Será que é isso? Não é isso necessariamente. Se por um lado, né, é claro, não dá para desprezar isso, Deus ele faz promessas para a gente. Né? E Deus é todo poderoso. E ele faz promessas também de quem desobedecer a ele. Né? E isso deve trazer para a gente algum medo, algum temor também. Mas não é só isso que a Bíblia fala quando fala de temor do Senhor. A ideia de temor é muito maior. Né? Se a gente pudesse colocar, ou se a gente puder colocar numa frase, seria algo assim como viver consciente da presença de Deus. Numa palavra, numa frase, né? Eu sei que Deus existe. Eu sei que Deus falou comigo através da sua palavra. Eu sei que o Espírito Santo habita em mim, que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Poxa, se eu sei de tudo isso, como eu preciso viver? Essa resposta eu vou dar com a minha vida baseado no temor do Senhor. Esse é o ponto. Né? Então, assim, não tem a ver necessariamente com medo de Deus, com pavor de Deus, não. Tem a ver com essa convicção. Deus está presente, Deus existe, Ele me ensinou, Ele me deu a sua palavra. E isso, gente, veja, é tão importante que isso mexe tanto com a nossa mente quanto com o nosso coração. Então, a gente é tocado por Deus, digamos assim, na nossa mente, quando Ele transmite para a gente a sua palavra, a sua lei, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, a sua vontade. E isso fala a nossa mente. Não é? Isso é algo para a gente aprender, para a gente apreender. Da mesma maneira que a gente estuda português, matemática, interpretação de texto. Você sabe, eu estou fazendo lá a faculdade de Direito no Mackenzie e é uma loucura, né? A estudar aquelas leis, Código Penal, olha isso, vade-mecum penal, não é? E direito civil, direito constitucional, direito tributário, estatuto da criança e do adolescente, coisas que eu preciso aprender, eu preciso ler e estudar. Certamente você está aí com as suas lutas aí com geografia, com biologia, com as ciências da terra, não é? E por aí vai. Semelhante a isso, Deus fala a nossa mente com a sua palavra e a sua vontade revelada. Mas Ele também fala ao nosso coração. Quando a gente pensa no amor de Deus, quando a gente pensa na segurança que Ele nos oferece, quando a gente pensa na paz que a gente tem quando anda com Ele, a despeito das circunstâncias difíceis. Então, assim, viver uma vida de temor a Deus tem a ver com essa consciência da existência dele, né? E é algo que toca a nossa mente, mas também toca o nosso coração, né? E aí, sob esse aspecto, não é? Temer a Deus e amar a Deus estão em pé de igualdade, não é diferente. Não é diferente, é interessante. Não é? Quando a gente vai para o Antigo Testamento, por exemplo, a gente pega lá o livro de Deuteronômio. Deuteronômio é a segunda lei, é a repetição da lei, quando o povo recebe ali de Moisés, uma vez mais, a lei, a palavra do Senhor. Aí no capítulo 5, no versículo 29, o Moisés diz assim, olha, quem dera, falando do povo, que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo tempo todos os meus mandamentos. Olha isso. Guardar os mandamentos tem a ver com temer a Deus.
tem a ver com obedecer a Deus, tem a ver com amar a Deus. Aliás, é essa a ordem que Moisés dá para o povo, não é? Através de Deus, para temer ao Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 2. Né? Para guardar os seus estatutos e mandamentos. Agora, Deuteronômio 6,5. Né? Eu já estou aqui com os textos compilados, né? Fica mais fácil, mas vale a pena você abrir aí na sua Bíblia também. Olha, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 é ainda mais enfático. Né? Ele diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ou seja, amar a Deus tem a ver com obedecer aos seus mandamentos. Mas peraí, Diego, não, isso aí é Antigo Testamento. Isso aí Jesus depois mudou, isso aí, para. Não é assim. De modo algum é assim. Olha só, João, capítulo 14, versículos de 21 a 24. Eu só vou enfatizar essa fala de Jesus por 3 vezes nesses versículos. João 14, do 21 a 24. Olha o que Jesus diz. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e guardar aqui é obedecer, é seguir, não é? É aprender e, é assim que eu tenho que direcionar a minha vida. Esse é o que me ama. Aí ele vai repetir no versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Veja, Jesus, gente, ele estabelece um critério objetivo para falar da demonstração do nosso amor por ele. A gente demonstra o nosso amor a Deus à medida que a gente obedece à sua palavra, não é? Então, assim, e aí eu preciso olhar para o meu coração. Temer a Deus, então, tem a ver com essa consciência de que Deus está presente, que Ele me deixou um caminho para seguir. E esse caminho interfere, claro, diretamente a minha vida. Tem a ver com a sua palavra, com a sua vontade, com a sua lei, com o seu amor, com a sua graça, com a sua salvação. Né? E o quanto que isso está incluído na minha vida. É esse o exame que eu preciso fazer. Veja, gente, muito importante aqui. Não é? A questão não é de perfeição. Nós estamos em busca, nós estamos a caminho. A pergunta é que eu e você precisamos fazer. Eu estou em busca? Esse é o ponto. Eu estou no caminho de seguir a sua palavra, de demonstrar. Porque nisso, gente, até o meu erro, ele vai se revelar parte do processo. Quando eventualmente eu peco, porque eu sou pecador, nós somos pecadores, mas o Espírito Santo de Deus habita em nós. E aí a gente pega um texto como esse, de João 14, a 21, 23 e 24, e fala: Senhor, eu te amo, mas eu pequei. Me perdoa, me ajuda a caminhar. Né? E eu faço isso exatamente buscando a palavra, querendo aprender mais sobre a palavra. Olha o capítulo 2 aí de Provérbios, né? Versículos de 1 a 5. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, ou seja, tem uma condicional aqui, tem o se, não é? Para quê? Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, ou seja, aceitei a palavra porque eu quero aprender, eu quero saber. Mas não é só uma vontade, não, eu quero buscar isso assim intensamente. Aí olha o versículo 3. E se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, pedir, né? Se buscardes a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurar. Isso aqui é muito legal, né? Isso aqui, a imagem que ele está usando é a de um mineiro, né? Um mineiro, alguém que está ali escavando, buscando pedras preciosas. Não é uma coisa fácil, mas a recompensa é grande. Essa é a ideia.
não é? E aí ele diz o versículo 5, então, ou seja, quando eu peço, quando eu quero, quando eu busco insistentemente, né? Versículo 5, eu vou entender o temor do Senhor e achar o conhecimento de Deus. Né? Então, o que eu preciso fazer nessa hora é examinar o meu coração. Né? Será que eu estou querendo isso? Será que eu estou buscando isso? Não, eu até quero, Diego, eu até estou buscando, mas será que eu estou buscando de verdade? E esse é um exame que só eu posso fazer. Né? As consequências disso, é claro, né? A gente vai ver espalhada aí pela Bíblia, né? E é disso que a gente está falando aqui. É uma vida que vale a pena, é uma vida de cabeça erguida, é uma vida sem ficar olhando para trás para saber se alguém vai descobrir o que a gente está fazendo, porque o que a gente está fazendo está errado, a gente não deveria fazer. Esse é o ponto. E aí a gente vai para o Novo Testamento, caminhando aí para o final da nossa aula, e o que a gente vai ver, em primeiro lugar, é que essa busca pela sabedoria é algo que o próprio Senhor Jesus ele encarna literalmente. Em primeiro lugar, porque ele é a própria sabedoria. Né? O João vai dizer que no princípio era o verbo. Né? O verbo ali é logos, é conhecimento, é a perfeição do saber. Não é? O Novo Testamento vai dizer que em Cristo habita a plenitude da sabedoria, todos os tesouros da sabedoria, o Paulo vai dizer lá em Colossenses capítulo 2, versículo 3, habitam em Jesus Cristo. Então ele é a própria sabedoria, ele é a própria palavra, ele é a verdade. Né? Então assim, não há uma desconexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E depois, o próprio Jesus vai falar sobre isso. Né? Por exemplo, o pessoal vai sobre Jesus dizer que ninguém falava como ele. Ninguém ensinava como ele, porque ele ensinava como alguém que tinha autoridade. Ele literalmente vivia tudo aquilo que ele falava. Por isso ele inspirava os seus ouvintes. As pessoas se maravilhavam. É o Lucas, lá em capítulo 4, versículo 32, que fala isso. Né? Na verdade, ele também é quem pode nos comunicar a sabedoria. Né? Ele fala para os discípulos várias vezes nos evangelhos de que quando eles fossem perseguidos, eles não deveriam se preocupar. Quando eles fossem perseguidos, eles não deveriam se preocupar, porque eles receberiam o dom, a capacidade de argumentar, de falar em nome de Deus. E o Tiago, o apóstolo Tiago, ele tem uma palavra muito famosa, muito conhecida da gente em relação a isso, quando ele fala, lá em Tiago, no capítulo 1, nos versículos 5 e 6, que se alguém necessita de sabedoria, né? É até quase uma ironia, né? Se alguém necessita de sabedoria, puxa, todos nós precisamos de sabedoria, né? Pode pedir a Deus, que dá liberalmente, dá com graça, dá com generosidade. E aí, a gente vai terminando a nossa aula, né? Voltando lá para o capítulo 1 que a gente leu, né? Dos versículos de 1 a 7. E a gente, à luz de tudo isso que a gente falou até agora, a gente pode e deve, e esse é o convite, ler esse texto olhando para a nossa vida. Olhando para a nossa vida. Né? Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para quê? Para aprender a sabedoria e o ensino. Eu preciso aprender. Aprender a ser sábio. Aprender a aprender. Aprender a aprender. Para entender as palavras de inteligência. Para quê? Para obter o ensino do bom proceder. Ou seja, aplicar o que eu aprendi na minha vida. Para que eu viva com justiça. Para que eu faça justiça. Para que eu não faça o mal. Para que eu exerça o juízo. Ou seja, saiba, exercer o juízo aqui é saber, gente, criticar. Né? Distinguir. Esse é o ponto aqui. É como faz um juiz de futebol no jogo. É ele quem apita, é ele quem julga
se foi falta ou se não foi falta, se o lance foi legal ou se não foi legal, né? A equidade, ou seja, a justiça distribuída igualmente, né? Para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso, ou seja, é uma lição que a gente não nasce com isso, a gente precisa aprender. E ainda que a gente já saiba, diz aí no versículo 5, né? Ouça o sábio e cresça em prudência. Eu posso ser mais sábio, né? O instruído adquira habilidade. Eu já sou instruído, mas posso ser ainda mais hábil à medida que eu aprendo com o Senhor. E aí ele termina no versículo 7, reforçando aquilo que a gente já falou, né? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E aí, gente? E aí? No fim das contas, como que a gente quer viver? Como um louco que despreza o ensino de Deus ou como alguém que teme ao Senhor e por isso abraça, busca, não é, o seu conhecimento? Isso é agora, isso não é amanhã. Ah, Diego, mas eu sou adolescente, só tenho 13 anos, só tenho 15 anos, só tenho... Mas isso é agora, gente. Porque agora, aí na sua vida, né, tem decisões que você precisa tomar, coisas que você precisa fazer, situações que você precisa lidar, e de repente o seu coração está puxando você para um lado, né? Mas você está ouvindo a voz do Espírito Santo dizendo: meu filho, minha filha, Diego, não é por aí. Não faça isso. A minha vontade para você não é essa. E aí, como é que eu vou saber distinguir? Porque, como a gente viu, a cultura tem muitas lições aí pra gente. O mundo, né, como a gente costuma dizer, tem muita coisa. E eu repito, acho que é a terceira vez, muita coisa boa, mas também muita coisa ruim, né? O que vai me ajudar a distinguir, a fazer juízo, a criticar, é exatamente a palavra de Deus. E o livro de Provérbios vai ajudar muito a gente com isso. Amém? Então essa foi a nossa primeira aula. A gente no domingo, não é? Vai estar presente aqui na igreja, falando um pouco mais sobre isso. E a gente tem aí mais 2 encontros para pensar o livro de Provérbios. Que Deus te abençoe e te ajude a aplicar a sua palavra ao seu coração. Vamos orar então para terminar? Obrigado, Senhor, por esse tempo de reflexão na Tua palavra e pela esperança que temos em Ti, de que se somos imperfeitos, Pai, podemos conhecer, e não apenas conhecer, mas buscar viver a Tua vontade na nossa vida. Isso é te temer, Pai, é reconhecer o Teu poder na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada. Ajuda a gente a entender isso, Pai, e entendendo, aplicar isso à nossa vida. É a nossa oração, agradecidos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém, gente? Um beijo, Deus abençoe, uma semana de paz para vocês. Tchau!